Olá, você já me conhece, eu sou a Gláucia Mello e eu vou continuar a minha história aqui para você. Bom, eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Recreação e Lazer, fiz um curso, uma faculdade de hotelaria, tenho um curso de pós-graduação pela FMU em Educação Física Escolar, estou terminando uma gestão de pessoas, uma nova pós, e vários cursos que também fiz por aí. Bom, para quem ouviu e assistiu o vídeo anterior, ficou uma curiosidade: como ela conta histórias dentro da aula da natação e como ensinar através desse contexto. Bom, como eu já disse no anterior, a minha vida sempre foi uma história. Ouvir histórias, ler histórias e contar as histórias. Peguei todo esse know-how e transportei para o meu mundo real, que são as aulas de natação, e em específico nas aulas de natação infantil. Lá eu utilizo não só a contação de histórias, algumas coisas de histórias reais, alguns recontos, algumas histórias que eu acabo mudando. Afinal, eu sou a tia Glau da natação. Aquela tia bagunceira, aquela tia doidinha, que canta, que conta e que faz muita coisa virada do avesso. Foi através desses contextos que eu fui trabalhando a minha formação. E elas dão resultado. Bom, eu parei lá quando a Bia nasceu. A Bia nasceu em 2004 e eu dei um intervalo, um pequeno intervalo, de 2 anos e meio para estar acompanhando a Bia, para que a Bia falasse, fosse para a escola numa boa, e assim foi o processo. Durante esse processo, quem pensa que eu parei, lembra lá no vídeo anterior, não parei não, muita história eu li, muita história eu contei, cantei e brinquei muito. A Bia foi o meu maior e o meu melhor laboratório vivo. Hoje, muitas das histórias eu devo muito àquela pequena parada que me trouxeram um lado muito mais agregador. Bom, voltei a dar aulas e aonde? Na natação infantil. Lá eu tive a oportunidade, em diversos contextos, de trabalhar esse universo. Bom, mas vocês devem estar se perguntando: Glau, mas como trabalhar a contação de histórias dentro da aula de natação? É possível? Sim, e eu vou contar já já para vocês. Mas olha só, durante todo esse tempo, de 2005, quando eu retomei, 2006 na verdade, quando eu retomei as minhas atividades, eu voltei lá, né, na natação infantil. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito curiosa, afinal, quem vive no mundo das histórias viaja, é ou não é? E como é gostoso você descobrir, redescobrir, imaginar e, acreditem, até criar as suas próprias histórias. Afinal, a nossa história já é um grande conto. Bom, continuei. Depois, a Bia cresceu, as histórias continuaram. Enfim, temos muitas memórias afetivas também. A história proporciona isso, laços, afetividade, imaginação, criação, recriação, construção do simbólico. Olha que bacana. Uma criança que é inserida desde muito pequena, e pequena que eu digo, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Se estiver lá dentro da sua barriga, ela vai estar ouvindo a sua voz, ela vai estar ouvindo a sua história, ela vai estar junto com você, transportando aquela memória, aquela afetividade toda. Desde criança, se a criança é inserida na história, ela vai ser um adulto que pode transformar e vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas. O poder maior da história é esse, é de se transformar e transformar a vida do outro. Foi assim que desde então, quando eu retomei os meus trabalhos, eu não mais parei. E a curiosidade, a criatividade e o mundo, eles foram ficando o quê? Mais tecnológicos. E a gente teve que redescobrir muitas coisas. Pois então, a Bia cresceu, as histórias foram ficando um pouco mais distantes,
mas não menos afetivas e próximas da gente. Bom, eu não tinha mais a Bia tão pequena, mas eu tinha os meus alunos, eu tinha os pais, eu tenho as crianças e tenho também. Enfim, continuei a contar histórias. Mas no meio disso tudo, acreditem só, veio a pandemia, veio essa onda e ela nos trouxe um aprendizado, uma significação muito grande e muita história para contar apareceu aí. Foi quando eu acabei encontrando algumas pessoas no caminho que foram construindo, foram alinhavando, que nós fomos tecendo uma nova colcha de histórias. E aí vieram as músicas, vieram brinquedos, vieram desenhos e vieram muitas, mas muitas pessoas que agregam ainda na nossa história, no nosso dia a dia. A partir de agora, fique com a gente para você saber como contar uma história na aula de natação com a tia Glau. Vejo você no próximo vídeo.